Saudações, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um podcast Terapeuta Classe A, onde nós vamos falar sobre tudo aquilo que um terapeuta precisa saber sobre as terapias, como conquistar clientes, como conquistar resultados, como utilizar as técnicas para ter resultados melhores, como fazer uma boa avaliação, um bom diagnóstico. E hoje eu tenho uma convidada especial aqui. Eu me chamo Valério Lima, sou o diretor e fundador da Kangen-Do, a maior escola de terapias japonesas da América do Sul. E todo o nosso podcast tem entrevistados e a gente bate sempre um papo aqui sobre a área das terapias orientais, especialmente as terapias japonesas. E hoje eu tenho aqui comigo a Tati Freitas, que é professora do curso de Ventosa Estética, além de trabalhar na área da estética durante mais de 22 anos. Ela também é terapeuta e atua com outras técnicas. E hoje nós vamos conversar aqui sobre ventosa e também sobre ventosa estética. Seja bem-vinda, Tati. É um prazer imenso estar aqui, né? Sempre os nossos encontros são favoráveis, né? Eu tenho uma grande admiração e muito obrigado pelo convite, Valério. A Tati, ela está vindo para ministrar a formação de ventosa estética, que vai ser a partir de amanhã, e essa formação é uma formação exclusiva que foi desenvolvida a partir do momento em que ela teve contato com a Kangen-Do, comigo, e eu queria que ela explicasse um pouquinho como é que surgiu, como é que foi esse caminho dela, da estética até se tornar terapeuta, e praticamente hoje, nós estávamos conversando aqui em off, nos bastidores, e você está falando que hoje você não atende praticamente com a parte de estética convencional que você atuava, e hoje você trabalha mais com as terapias e na área da estética você usa basicamente a ventosa para tratar qualquer tipo de problema relacionado nessa área. Conta um pouquinho aí da sua trajetória, como é que você foi parar na estética e fazer essa migração para as terapias? Então, já vai completar 23 anos da minha formação em estética, né? Estética facial e corporal. Aí fui fazer graduação em estética, assim que surgiu. Isso já há uns 10 anos, minha formação. E há 8 anos eu descobri a Kangen-Do. Na realidade, eu descobri procurando um curso de ventosa. Sou do sul de Santa Catarina, onde tive o prazer de conhecer o Valério em uma das aulas, né, em Blumenau. E desde lá eu comecei a trilhar outros caminhos. A estética já era uma área que já não estava mais me satisfazendo com prazer. Formato Convencional. Além de você ter que estar sempre investindo em novos equipamentos, em novos cosméticos, eu comecei, assim que eu fiz o curso de ventosa, eu comecei a perceber que eu não entregava saúde para o meu cliente. Eu não estava mais dentro de um propósito de vida, eu não tinha mais um propósito. Então, eu estava só pensando no meu ganho. E aí, eu comecei a entender algumas coisas dentro da área da estética, que não era só entregar, né, resultado. O resultado era muito fácil. Eu passava um cosmético, o cliente tinha um resultado. Eu não precisava fazer grandes coisas. E eu não estava preocupada com o resultado futuro do meu cliente. Eu não estava preocupada com a qualidade de vida dele. Eu não estava preocupada se ele tinha um intestino regulado, quanto tempo, quanto de água ele ingeria. Eu não estava preocupada com o fígado dele. E aí eu comecei a compreender, dentro da ventosa Kangen-Do, alguns métodos de avaliação. E aí uma ficha caiu. Né? Algumas chaves foram viradas na minha vida, principalmente daquele propósito que eu vinha buscando, né? De entregar não só um resultado, mas se entregar algo a mais para o meu cliente. E assim foi onde eu comecei a sair do método convencional hoje de estética. Então, o cliente, quando ele me procura para estética, eu digo assim, olha, não é só a estética. É 2 em 1. Isso, né? Hoje eu só trabalho com a estética baseada não na estética,
né, física, mas sim no bem-estar e a qualidade de vida do meu cliente. Com base nisso, obviamente, ele vai ter um retorno, né? Quando a gente fala, né, em estética, todo mundo lembra da fita métrica, todo mundo lembra daquela calça ou daquela roupa que você não veste mais, né? As mulheres aí preocupadas com a estética, né, do biquíni, numa roupa. E hoje a procura por estética também está no público masculino. E isso, para mim, é bem favorável, né? Hoje, a minha clínica, eu atendo mais o público masculino do que o feminino, né? Por questões aí N, X, Y, né? Que Os vão homens estão mais ocorrendo. vaidosos também, estão preocupados mais com o corpo. E depois até a gente vai falar um pouco da questão da hipertrofia, né? Que Isso. você vem desenvolvendo esse trabalho de usar a ventosa para ajudar aquelas pessoas que querem ter uma hipertrofia melhor, ter um corpo mais bonito, mais modelado ali. E os homens também estão hoje buscando isso, né? Isso. Ali, quando a gente pergunta, né, como surgiu além, né, da ventosa, da Kangen-Do, o método, né, da ventosa, que já era algo que já estava me dando um resultado, eu desenvolvendo o protocolo, né, de hoje ventosa estética através do curso, né, que eu fiz com o Sensei Valério, foi através de um resultado de um cliente meu. Um cliente meu, ele veio tratar uma dor no ombro, ele era atleta, e hoje é. Eu digo que hoje ele também tem um resultado dentro do atletismo com foco, né, no que a gente vem trabalhando aí. Hoje ele é medalhista de fisiculturismo, Que que não legal. era algo que ele já tinha em mente, ele só estava treinando, né, por treinar, por dar qualidade de vida e tudo mais. E aí, na semana em que ele estava fazendo acompanhamento com nutricionista, com coach alimentar, e na semana em que eu fiz a ventosa nele, ele estava no quadro off. O que é o off? É o momento em que ele só come carboidrato. Então, a dieta dele estava uma dieta bem, bem balanceada, entre aspas, né? Ele estava comendo bolachinha recheada, sabe? Merendinhas, macarrão. Então, era uma dieta bem rica em carboidrato. Então, não tinha como ele perder nada, ele só tinha a ganhar naquela semana. E, passados 5 dias, ele teve uma avaliação com o coach dele e ele perdeu 4% de percentual de gordura. Isso após você aplicar a ventosa. Após eu aplicar a ventosa. E aí ele veio me questionar, porque o coach perguntou para ele o que aconteceu, se ele estava fazendo a dieta certinho. Olha, a única coisa que eu fiz de diferente foi a ventosa. E aí ele me perguntou, e aí, Tati, tem alguma coisa a ver? Então eu disse assim, olha, vamos partir pelo primeiro princípio. A ventosa trabalha com desintoxicação. Ponto. Agora eu vou estudar para te explicar bem melhor o que aconteceu com o teu corpo. A gente estava falando sobre ventosa e muitas pessoas que inclusive estão assistindo aí não entendem muito bem. Você falou aqui que a ventosa trabalha na desintoxicação, né? Mas muitas pessoas, inclusive às vezes quando a gente está realizando o tratamento, imagino que aconteça com você, o paciente, mas para que serve a ventosa, né? O que ela faz no organismo? Então as pessoas questionam isso e elas nem sabem por quê. E é legal a gente falar um pouco sobre isso para as pessoas que estão nos ouvindo ou assistindo esse podcast, para eles entenderem que a ventosa é um dos recursos terapêuticos mais antigos da humanidade, que é utilizado até hoje, é realizado por várias culturas diferentes, ou seja, do Ocidente ao Oriente, você tem informações e conhecimento da ventosa. Então você pega a origem lá na China, mas você vai ouvir a ventosa no Egito, você vai ouvir a ventosa na Malásia, na Indonésia, no Japão, você vai ouvir o uso da ventosa indicado por Hipócrates, por Galeno, na Grécia, né, em Roma. Então, assim, a ventosa é conhecida pelos muçulmanos. Então, países islâmicos, você sempre vai ver o uso não só da ventosa, mas do que a gente chama na medicina tradicional japonesa de shirako, que é a sangria também. Então, a ventosa é conhecida em todas as culturas. Então, quando eu fui trabalhar com ventosa e decidi, e quando eu tive esse conhecimento, eu falei, caramba, a ventosa é reconhecida no mundo todo. Poucas técnicas, né? A acupuntura hoje é reconhecida no Ocidente, mas antes era só na Ásia. E a ventosa não, ela ganhou popularidade. Só que as pessoas não sabem
Para que a ventosa serve? O que ela faz? Como ela age no organismo? Vou deixar você dar essa explicação para o pessoal aqui, Tati. Eu costumo falar muito rapidamente com os meus clientes, Valério, que a ventosa é igual a você andar numa BR. Sabe, você está andando do seu carro lá, andando, e de repente você encontra um acidente, né? Contusão dos veículos. O que nada mais é a ventosa, né? A ventosa é aquele guincho que chega ali, retira o veículo e te dá a passagem. Então, quando você pensa na ventosa, você pensa nesse fluido. O seu corpo tem esses canais, tem as Como ruas. as vias das ruas, né? As Isso, avenidas. as avenidas. E aí ele precisa passar, ele precisa estar livre, o acesso precisa estar livre. Então, quanto mais essa passagem estiver livre, mais energia, mais disposição, você vai ter mais saúde e qualidade de vida. Quando esse veículo ele tenta passar, né, por uma via aí e tem um acidente, nada mais é do que esse bloqueio energético. E aí a gente vai falar das patologias, das contraturas musculares, das lesões, qualquer coisa, né, qualquer patógeno ou qualquer toxina que esteja parada ali naquele local. E aí o que a ventosa vem como guincho, vai lá naquele local, retira aquilo lá que está parado. Então a ventosa, ela nada mais é do que, ela trabalha primeiro sistema muscular, músculo, tecido, pele. Uhum. Segundo, circulatório, sistema circulatório, aquela via, aquele canal, ele precisa estar desbloqueado. Sistema circulatório, nós temos sistema linfático, sistema de defesa, sistema neuromuscular. E aí vai infinitamente. Eu digo e brinco muito, né, para os meus alunos que digo que a ventosa é de A a Z, Y, X e lá vai. Porque se você consegue entender que ela vai trabalhar em todas essas vias, em todos esses caminhos e liberar todos os caminhos, é tudo. Muito boa a analogia que a Tati fez aqui das vias interditadas e a ventosa como sendo esse recurso que libera essas vias, né? A ventosa, né, como você falou, ela trabalha no organismo como um todo, principalmente na circulação do sangue, né? E nós sabemos que as toxinas, isso não é uma visão só oriental, é uma visão ocidental também, aonde se tem toxinas, se tem bloqueio, se tem estagnação. As coisas não fluem, não circulam, né? E essas toxinas, elas vão dar origem a doenças, a desequilíbrios. Então, como você bem falou, das vias que precisa passar, o sangue precisa circular adequadamente. Se o sangue ele está estagnado, e aí o pessoal, os mais antigos chamam, se você está com sangue pisado, sangue velho no corpo, esse sangue precisa mudar. E a ventosa, quando faz todo o processo, né, que você cria aquela sucção através da pressão negativa, você puxa a pele, rompe as malhas ali, os pequenos capilares extravasam aquele sangue, e aquele sangue que está estagnado, que está velho, ele vai para a superfície, facilita que ele circule, o corpo começa a produzir novas células sanguíneas e o organismo, como você falou, o sistema linfático vai puxar aquelas toxinas que estavam naquela região e vai ajudar para que elas saiam pelas vias naturais, urinas, fezes, suor. E assim é um estímulo a mais para que o corpo que talvez não está funcionando adequadamente, que a circulação não está adequada, que os músculos não estão sendo nutridos, que os ossos não estão sendo nutridos, você faz com que a ventosa dê esse estímulo para que o corpo possa voltar ao normal. Bom, aí nós sabemos que a ventosa tem um poder muito grande na parte terapêutica, para tratar dores, para tratar problemas gástricos. Na verdade, né? As pessoas acham que a ventosa é muito limitada, elas não têm esse conhecimento. E nós sabemos que a ventosa é possível tratar qualquer problema, seja ele problema gástrico, seja ele problema intestino preso, seja problema circulatório, seja dores de cabeça, uma série de problemas. O que você mais trata dentro do consultório com a ventosa, deixando um pouco agora a parte estética e falando mais dessa parte terapêutica, né? A parte terapêutica, as crises de enxaqueca hoje, elas estão bem constantes. Além das crises de enxaqueca, problemas relacionados ao intestino, né? E aí,
Isso vamos falar no nível de sistemas, né? Quando a gente vai falar em dor, a gente tem a dor lombar, Que é bem comum. que é bem comum, e agora as epicondilites aí que estão muito graves, né? Estão acontecendo bastante. Problemas de artrite, artrose, né? Problemas no joelho. Então, assim, se eu for falar, eu atendo bebê, né? Então, o bebê nessa fase do ano, ainda muito mais nós, para mim que sou A do partir de sul, que idade você atende crianças com... Você faz uso de ventosa? hoje eu tive crianças com 3 meses já atendendo. Então, assim, menor que 3 eu ainda não tive em clínica. Qual a ventosa você usa Eu para uso. fazer esse tipo de estímulo? Porque a gente sabe que a pele de crianças muito pequenas são muito sensíveis, né? Qual é a Então, ventosa? Como é que você faz esse tratamento? Eu fiquei curioso. eu utilizo a ventosa, a nossa normal mesmo, a ventosa de acrílico, né? Para cada um tem uma sensibilidade. Você usa E aquelas pequenininhas. isso, né? E também, hoje, né, tem a ventosa de silicone, mas eu ainda prefiro a ventosa de acrílico. Tem algumas fotos, algumas Você usa coisas o quê? bem Mais legais. poc-poc? Mais poc-poc e pressão mesmo. Elas ficam fixas assim. E o bebê, ele sente, né? Eu até tenho um caso de uma. Eram gêmeos, né? São gêmeos, porque ainda estão vivos, né? A mãe me procurou porque já era cliente minha e ela estava desesperada no caso em que a pediatra queria internar as crianças com bronquiolite. E aí ela me ligou, Tati, tens alguma coisa para fazer? Daí eu sim Qual a tenho. idade dessas Eram crianças? 3 meses. Esses 3 foram os meses? bebês que mais cedo eu atendi eles. Eu disse, sim, tenho, né? Vou fazer o que eu sei fazer, né? E aí eu comecei a trabalhar, trabalhei com eles, eu pedi 24 horas para pediatra, e nessas 24 horas, graças, né, ao Senhor e às terapias, eles conseguiram não precisar estar sendo internados, lógico, fizeram um tratamento convencional também, mas foi algo muito rápido. A resposta deles, eles tinham uma chia muito forte no pulmão. Foi trabalhado não somente com a ventosa, mas eu trabalhei com não a toalha de fogo, porque eles, né, Sim, muito eram pequeno. bebês, mas eu trabalhei com o vapor. Uhum. Então, para que a gente conseguisse trabalhar com essa questão dos brônquios, né, trazer vitalidade para eles. E foi uma experiência muito legal. A partir daquela experiência, já atendi outras crianças, né? Aí no Covid tivemos bebês, né, na faixa etária ali do 1 aos 2 anos, que eram os primeiros passos e tiveram que ir para dentro das suas casas. Crianças que já estavam no desfraude e voltaram a fazer xixi. Então, eu trabalhei questão de ansiedade. Então, assim, a ventosa, ela proporciona isso do A, ou melhor, do 0 ao 0. Eu digo que eu tenho clientes do 0 ao 0. O meu cliente mais idoso, eu atendi com 98 anos. Olha só. E a gente vai comparar, é um tecido muito flácido, é uma pele muito superficial. Então, isso exige, lógico, né? Exige conhecimento, exige prática, mas os resultados é o que vem, né? Trabalhar com essa parte. Então, eu tive um senhor de 91 anos que ele entrou de bengalinha, né, para me atender ele. E ele saiu de lá que ele disse assim, eu não vou mais usar. Eu disse, não, você precisa ainda usar, né? É um suporte seu. E isso para mim é o melhor presente, que eu digo assim. Não tem algo, né? Hoje eu trabalho com outras técnicas também, mas o meu carro-chefe É a ventosa. é a ventosa. Se eu disser que a minha paixão é a ventosa. É muito interessante porque o pessoal que está ouvindo aí, que é terapeuta, não imagina que a ventosa ela tem uma vastidão de recursos, de técnicas, e ela também dá conta de tratar vários problemas, né? Por exemplo, o intestino preso, normalmente quando eu dou os cursos, as formações, eu sempre brinco com o pessoal. Eu convido alguém, né? Eu gosto de fazer demonstração de tratamento, então eu pergunto, quem quer ser o rei ou a rainha de amanhã? Porque as pessoas que têm intestino preso não conseguem. Às vezes tem gente que passa 1, 2, 3. Eu peguei uma paciente que ela estava 15 dias sem ir no banheiro. 15 dias. Já estava tanto tempo que o organismo dela, porque o corpo é muito inteligente, ele fez com que ela começasse a vomitar, que era a forma dela poder desintoxicar o corpo, porque não saía por uma das vias,
começou a sair pelo vômito. É a mesma coisa das toxinas, quando não saem pelas vias naturais, começam a sair na pele. Isso, né? sudorese, né? E aí a pessoa passa a ter alergias e uma série de outros problemas na pele que tem a ver com as toxinas. Furúnculo é o caso mais clássico, né? De quando a pessoa está intoxicado e começa a manifestar na pele também esse desequilíbrio. E a ventosa, ela é muito boa para tratar intestino preso, né? Porque não só com o processo de sucção, mas as manipulações que a gente ensina dentro do método de ventosa Kangen-Do, ela ajuda no movimento peristáltico do intestino, associado, por exemplo, com a toalha de fogo. Então, até hoje, em todas as formações que eu já ministrei aí no Brasil e fora do Brasil, não teve ninguém que recebeu o tratamento, que tinha intestino preso e que no outro dia não virou rei ou rainha. Então, a ventosa tem esse outro recurso dessa área, assim como também dá para tratar problemas gástricos, refluxo, azia, né? E as pessoas acham que a ventosa simplesmente coloca nas costas e deixa lá e tira depois. Então, eu queria que a gente pudesse quebrar essa percepção das pessoas e que elas pudessem entender que o segredo, ontem eu fiz uma live falando exatamente que o segredo do tratamento é o diagnóstico. Exatamente. O segredo do tratamento é o diagnóstico. Então, assim como nas outras técnicas, na acupuntura, no shiatsu, no reiki, em todas as outras, a ventosa, para que você tenha um bom resultado, um bom efeito, você precisa fazer um bom diagnóstico. E a partir desse diagnóstico, você vai saber exatamente o que você vai fazer e que área você deve tratar. Explica um pouquinho para o pessoal, Tati, sobre existem vários diagnósticos que nós fazemos, mas o diagnóstico da parte das marcas que se formam na pele, as pessoas acham que aquilo ali é por causa do tempo que deixa a ventosa, e eu queria desmistificar isso para que quem está ouvindo esse podcast entenda que as marcas que se formam com a ventosa não tem nada a ver com o tempo. Para falar um pouquinho sobre as marcas, recentemente eu atendo bastante atletas, né? E inclusive eu tinha feito ventosa e ele ia para uma sessão de laser dessas, né? De fotodepilação. E a pessoa questionou ele e disse que ele não poderia fazer, porque ele estava com as marcas da ventosa. E aí eu disse: hã? Como assim? Não pode fazer? E aí a pessoa falou para ele, não pode fazer. E aí eu fiz um documento, eu escrevi um documento, né? Não vou dizer que eu eticamente não feria a integridade dela, né? Mas eu simplesmente quis informar o que acontece. Muitas pessoas acham que a marca da ventosa é uma mancha. A marca da ventosa não é uma mancha. A marca da ventosa, ela nada mais é do que o extravasar dos capilares para a pele. Então, você vai trazer o que está lá dentro, escondidinho, que ninguém sabe, para a superfície. Então, às vezes, até essa marca, ou melhor, essa mancha, né, ela pode aumentar com o passar do tempo. Não só diminuir, mas ela pode aumentar, porque dependendo do que você está colocando, essa toxina está extravasando. E aí a gente tem a coloração dessas marcas. Vamos primeiro começar para aquelas que não têm marca, né? A ausência de cor. A ausência de cor, ela também vai falar sobre alguma coisa. Uhum. Por que não veio, né? Por que não teve coloração? Ou seja, por que os capilares não extravasaram? E aí a gente já vai ver que tem uma deficiência naquele local. Uhum. Isso é muito encontrado hoje nas pessoas com problema de baixa libido. Mulheres que têm problema com ovulação também, né? Já peguei muitos homens também com isso. Pessoas que têm problemas principalmente, né, com artroses, né? Que são problemas relacionados com a parte da bexiga. Então, bexiga e rim. Então, assim, tem muitas coisas que, às vezes, ali a gente já tem essa deficiência. Uhum. E aí, a gente vai para uma cor mais avermelhada até o tom de roxo. Quanto mais roxo tiver, mais toxinas tem naquela área. E aí nós vamos para outro nível, né? Além do roxo, nós temos as bolhas. E aí eu vou falar de um caso que aconteceu muito comigo, né? E hoje eu já tenho uma grande experiência nesse quadro aí de bolhas, que as pessoas, quando elas olham, elas se assustam, né? Meu Deus, você queimou!
Primeira coisa é Não você tem como queimou. Não queimar tem com a como ventosa. queimar, gente. É tração e não é força. E hoje eu digo que assim, você pode deixar 30 segundos que se tiver, Se tiver toxina, vai vai aparecer. aparecer em 30 segundos. Você não precisa ficar 5 minutos com a ventosa lá, como algumas pessoas acabam utilizando esse método. Então, eu tive um caso de um cliente meu que ele não sabia que ele era pré-diabético e a ventosa, ela acabou fazendo, além das marcas, ela acabou criando essas bolhas de água. O que as bolhas de água falam? Que tem algo a mais, além de toxinas, né? Tem algo que tá... Eu lembro logo no início, quando você começou, né? Que você fez a Sim, formação e começou, você mandou para mim umas fotos e tal. E você começou a perceber isso e falar pro paciente, ó, faz um exame, dá uma olhada, isso aqui está indicando que tem algo errado, né? E a gente sabe, né, que essas bolhas podem indicar, por exemplo, pré-diabetes, né? isso, né? Não só o pré-diabetes, problemas relacionados ao fígado também ocorrem bastante Uhum. e que também tem a ver com a parte da estética, mas eu vou deixar um pouquinho para depois eu falar sobre esse caso. E aí a gente vai começar a perceber que essas bolhas, além de ser somente com água, a gente também tem um nível um pouquinho mais severo, onde ela já vai encontrar sangue Bolha com dentro, sangue. sangue. Isso ocorreu num caso de um cliente meu que ele era dependente químico e eu estava fazendo a estética dele no abdômen, ele já não é mais usuário há, se eu não me engano, 15 anos. E quando eu fui fazer a Mas ventosa, ele tinha ainda os resíduos isso, das toxinas das no corpo. toxinas no corpo. E eu disse assim, como foi essencial fazer isso? Olha quanta toxina ainda tinha no teu corpo, Mesmo depois de 15 mesmo depois de anos. 15 anos, Olha né? só. E aí foi onde fui tratar, né? Daí eu trouxe ele da parte da estética para a área da terapia, e aí hoje ele é um cliente meu aí que Assíduo. assíduo aí, que faz tanto a estética quanto a terapêutica. Então, assim, toda marca ela vem para revelar algo. Se ela não vem para falar algo que você pode estar fazendo naquele momento, ela vem para dar um pré-diagnóstico de alguma coisa. A gente fala pré-diagnóstico porque hoje, infelizmente, o terapeuta não pode usar o diagnóstico, mas a medicina, né? E aí ela não vai contestar com nada. Esse cliente meu que eu falei do pré-diabetes, ele teve como ir no médico, a médica dele ficou apavorada porque não imaginava que ele estava naquele quadro e ele começou a fazer um tratamento e não precisou entrar com medicamento para diabetes. Então não evoluiu. Dentre ele, Olha só, outros você casos, né? pôde ajudar a pessoa não só com o tratamento, mas que ele descobrisse algo que existia nele que ele não sabia. E isso graças à ventosa, né? Pelas marcas que se formaram ali. Então, as marcas, tanto da coloração como a Tati bem falou, mas também as áreas aonde essas marcas se formam, nas Elas costas, falam por exemplo, elas estão dizendo quais funções, quais órgãos estão intoxicados, intoxicados. ou seja, estão com desequilíbrio. Esse desequilíbrio pode ser inicial ou ele já pode ser patológico, ou seja, às vezes a pessoa já tem uma doença e ela não comunicou para você, pelas marcas da ventosa naquela região das costas, você consegue saber a área em que ela tem um desequilíbrio ali no corpo, no organismo. Então a ventosa é uma forma muito completa, não só de tratamento, Como? como de diagnóstico, né? E ali a gente falou das marcas, a gente vai para o segundo nível, né? A gente falou das bolhas, a gente falou das bolhas com sangue. E aí, o que a gente faz com isso? Sangria. A sangria não é muito conhecida para cá, né? Para o Ocidente, não se faz muito sangria. Eu acho que as pessoas elas têm medo. Isso. E eu vou falar para vocês que particularmente eu não sei. Eu não sei se eu sou sanguessuga ou se são os meus clientes que são sanguinários, mas eles já chegam pedindo. Ai, Tati, por favor, faz sangria hoje. Por quê? Porque o resultado da sangria, né, quando há uma indicação, não é sempre que tem uma indicação de sangria, mas quando há uma indicação de sangria, o processo metabólico é muito rápido. Muito rápido, assim, a recuperação é melhor, a pessoa, né, semana passada eu fiz no adolescente e ele é bem agitado. E eu tava fazendo a sangria nele, eu tô até tratando ele teve um choque elétrico, ele perdeu várias funções e eu tô tratando ele com ventosa e fortalecendo, né, o sistema neurológico dele também.
E aí eu fui fazer sangria, porque ele tá cheio de toxinas no corpo dele. A gente coloca a ventosa e já a marca já aparece. Eu disse, ó, tá pronto, vamos fazer sangria. E todo mundo acha que sangria dói. Gente, sangria não dói. Não é dolorido, parece assustador, mas não é. É gostoso, né? Não é prazeroso, mas é gostoso, é suportável. Principalmente o efeito, né, O que a efeito. sangria produz, né? As pessoas às vezes ficam com medo, mas existem casos que se você utiliza a sangria, o resultado vai ser muito mais rápido, né? Então, como você falou, se existe a indicação e você aplica, é incrível o resultado da sangria, né? Eu tenho um paciente uma vez chegou para mim, 2 pacientes, tem um exemplo de que eu tive que fazer sangria e realmente o resultado foi surpreendente. Esse primeiro paciente, ele tinha uma tensão terrível nos ombros, sabe aquele ombro duro que parece que tem pedra ali. E estava doendo mais, e na época eu falei, olha, ficou muito marcado, eu falei, a gente precisa fazer ventosa, fazer sangria. Porque quando a marca, né, explicando pro pessoal, ela começa a entrar no roxo, Pro enegrecido, né? Do roxo para o enegrecido, o corpo do paciente está dizendo, o nível de toxicidade é muito alto. E a forma de você fazer com que essa toxicidade seja eliminada, ou seja, melhor dizendo, aquele sangue estagnado, sangue velho, saia mais rapidamente, é com a sangria. Porque com a sangria você tira, você coloca a ventosa, faz perfura a pele de forma muito superficial, a gente usa a lanceta, tem uma caneta especial onde você aplica, que o paciente não sente nada, e aí você coloca a ventosa novamente, ela puxa aquele sangue e começa a drenar aquele sangue estagnado. E você consegue perceber isso pela própria coloração do sangue, que não é uma cor vermelha como essa aqui, é uma cor, o sangue fica quase roxo. Quase roxo. Né? Um vermelho escuro, bem escuro. E esse paciente eu fiz nele no ombro direito, aí ele voltou 2 dias depois falando, cara, você precisa fazer do outro lado. Porque esse lado eu não sinto mais nada, mas do outro tá doendo muito. Eu tive que fazer sangria nele e aí ele ficou 0, né, depois disso. Um outro caso foi um paciente, eu atendo muito família, e esse paciente chegou com dores nas costas e eu percebi que não tinha muito a ver com coluna. Porque a ventosa, a gente não falou aqui, a ventosa é muito boa como recurso terapêutico para tratar problemas de coluna. Talvez um dos melhores. E as pessoas não sabem, porque elas não sabem como usar a ventosa para isso. Nós ensinamos isso nas nossas formações. E aí eu percebi que não tinha nada na coluna. Só que as marcas que ficaram nas costas dele estavam um roxo escuro. Aí eu falei para ele, olha, o indicado aqui, para que você saia daqui, você quer ficar bom? Ele ia viajar, você quer ficar bom hoje? Então eu preciso fazer sangria em você, você topa? Porque a sangria é legal você comunicar ao paciente, tá? É autorização, porque né? Pedir autorização, né? Pelo menos comunicar a ele autorizar você fazer, você não sair fazendo sangria sem que o paciente saiba que você vai fazer a sangria. Então é fundamental para você que é terapeuta perguntar para o paciente se ele topa, se ele aceita. E ele falou, não, eu quero ficar bom. E aí eu fiz sangria nele, zerou. Saiu da sessão sem sentir mais nada. E você estava falando que aqui as pessoas não usam. Nas oportunidades que eu tive para ir no Japão, um dos meus professores, que faleceu esse ano, infelizmente, um dos grandes mestres da medicina tradicional japonesa, o sensei Katsumi Shihara, na clínica dele lá, eu tive a oportunidade de estagiar, todo paciente ganha ventosa e sangria. Todo. E aí eu fui estagiar lá e depois eu perguntei para uma outra pessoa que era aluna dele, estava estagiando, por que todo mundo ganha? Né? Porque ele falou, é a base do início do tratamento, ventosa e sangria. Todo mundo ganha ventosa e sangria, depois disso aí vai ganhar acupuntura, outras técnicas. Então a gente vê como a sangria é poderosa. E no Japão, em outros países, eles fazem muito. Aqui as pessoas têm um pouco de medo, por quê? Porque não conhecem, né? Ultimamente, né, se vem falar muito na área das terapias aí, principalmente com base, né, como eu atendo bastante atleta, a terapia com oxigênio. E aí eu vou entrar em outra abordagem, né, que há milênios a ventosa já faz isso. Já fazia isso, exatamente. A sangria é um boom de oxigênio que o teu corpo está ganhando aí em uma sessão. É verdade.
em uma sessão. Então, A assim, própria ventosa em si, ela faz essa troca, né, gasosa, gasosa. e isso já produz uma oxigenação do corpo, das células, do Sim. sangue. Então, assim, a recuperação ela é muito maior, né? Não é uma terapia que precisa de vários atendimentos aí, que é um mecanismo. Eu ainda costumo dizer que, assim, eu tenho um pezinho atrás nesses equipamentos, porque tudo que é um benefício hoje, amanhã já não vai ser mais esse benefício. A gente não sabe até que ponto esse oxigênio sendo injetado de forma, né, de outra forma, é no nosso corpo, o que benefício nós vamos ter. Nós estamos escolhendo. Foi a mesma coisa que eu falei da estética, né? Eu só estava dando aquele resultado para o meu cliente. Mas será que é só o resultado que o meu cliente precisa? Eu vou entrar em outro caso de um cliente meu, que foi também outro que me instigou a estudar um pouquinho mais, né, e a sair da área da estética para as terapias. Eu estava fazendo um procedimento com ele estético e eu comecei a perceber que o corpo dele não estava mais me dando o resultado como eu gostaria. Para quem não sabe, eu utilizo a balança de bioimpedância. Na balança de bioimpedância, a gente consegue ter uma noção do que está acontecendo com o teu metabolismo, se realmente você está eliminando gordura ou não. E eu estava fazendo esse procedimento com esse cliente e eu comecei a perceber que ele emagrecia, ele perdia circunferência, tudo, e ele não estava perdendo gordura visceral. Ou melhor, ele estava aumentando essa gordura visceral. Depois eu acabei atendendo ele com ventosa, ele já era um cliente da estética, eu comecei a fazer ventosa estética nele, e aí eu comecei a perceber que alguns pontos, principalmente com relação a fígado e baço, ficavam intoxicados. Todas as sessões apresentavam ou era fígado ou era baço. E aí eu comecei a gerar uma pulguinha na orelha, aí tem alguma coisa aí que está intoxicando o teu corpo. Embora eu estou fazendo um procedimento, você não está respondendo. E aí eu disse, olha, vamos pedir um exame? E ele foi no médico, não deu nada. E eu continuei fazendo. Eu disse, olha, não pode, porque você está fazendo uma dieta, você está fazendo procedimento estético, seu corpo precisa responder e desintoxicar. Tem algo aí que não está funcionando legal. Aí eu disse assim, eu vou te indicar para um médico que é meu conhecido, é um gastro, e eu vou relatar para ele o que eu fiz contigo, vou relatar os procedimentos estéticos que eu fiz, e eu quero que você leve isso para ele. E assim ele fez, e o médico fez um ultrassom nele e pediu alguns exames. O resultado disso, ele estava com pólipos no fígado. Olha só. Então, assim, antes mesmo de ele fazer esse teste, eu já tinha suspendido os tratamentos estéticos dele. E aí, assim, ó, se eu penso somente no meu resultado, principalmente financeiro, o que seria depois desse meu cliente? Exatamente. Né? Isso, para mim, é buscar o resultado pro meu cliente, não para mim. Porque esse é o meu retorno. Com certeza. O meu retorno é esse. É quando eu posso entregar para ele não só esse resultado, mas entregar futuros resultados para a vida dele, né? Hoje, né? Ele está bem, hoje ele está praticando esporte, hoje ele está com uma qualidade de vida. Isso... Você me lembrou de uma situação que ocorreu comigo também alguns anos atrás. Eu atendo muito famílias, né? E acaba que um vai indicando para o outro, que eu imagino que seja também com você. Hoje mesmo você vai vir pessoas, né? Para que você atenda aí com a ventosa, com as técnicas. E esse rapaz, ele devia ter 40 e poucos anos, foi indicado pela tia, que tinha sido minha paciente. E ele estava com dores nas pernas. E essa dores nas pernas já tinha ido no médico, ninguém sabia o que ele tinha. E eu comecei, porque, como eu falei aqui no início do podcast, o segredo do tratamento é o diagnóstico. Então eu comecei e o diagnóstico que nós fazemos é como o diagnóstico dos médicos antigos. Não é aquele diagnóstico pautado em imagens. Né? É um diagnóstico pela palpação, pela observação, pela visualização, pela olfação, pelo ato de escutar o que o paciente está falando. É o que eu vejo, ouço, né? Isso, toco, é um diagnóstico completo. Então, nessa avaliação que eu estava fazendo nele, eu percebi porque normalmente o problema nas pernas tem relação com a lombar, com o joelho. E por toda a avaliação, os testes, os toques que eu fiz nele, eu vi que não era isso. E eu comecei a subir, né? Então, vamos mais para cima. Até que eu cheguei na região da cervical dele e eu percebi que tinha algo muito estranho na cervical dele, só que a gente não consegue perceber por dentro. Isso. Fiz o que eu podia fazer, ele saiu melhor da sessão.
E ao final da sessão eu falei com ele, olha, ele falou, dá pra gente tratar? Eu falei, nós podemos até fazer seu tratamento, mas antes eu gostaria que você fosse num médico, num ortopedista e solicitasse a ele uma ressonância da cervical. Raio-X não serve, tem que ser uma ressonância da cervical. Escute bem, porque você vai fazer isso, eles vão perguntar quem indicou, você vai falar que foi um acupunturista, um terapeuta, e eles não vão querer fazer, porque o médico nesse ponto, não são todos, eu tenho vários pacientes que são médicos, mas tem médicos que vão se sentir ofendidos em uma pessoa que não é médica solicitar esse tipo de exame. E aí eu falei para ele, mas você insiste. E aí ele sumiu, foi, porque eu falei que só iria tratá-lo após ele fazer os exames. E ele foi rodando e nenhum médico queria fazer a ressonância da cervical, porque eles falavam, o que tem a ver as pernas com a cervical? Esse é o pensamento cartesiano de alguns médicos. Hoje, muitos médicos já se abriram para uma visão mais sistêmica, né? E aí, por fim, ele começou a sentir perda de movimento nas pernas, e depois começou a sentir isso nos braços. E aí ele foi num médico da família e falou, olha, eu fui num terapeuta, num acupunturista, um especialista em tratamento para dor, e ele me falou que o meu problema possivelmente estava na cervical e que era importante fazer uma ressonância. E aí ele já tinha rodado um monte de médico, esse era o médico da família, ele decidiu fazer a ressonância. Quando ele fez a ressonância e voltou com a ressonância para o médico, a primeira coisa que o médico falou é, esse cara que te atendeu, ele é vidente? Até ele me contou isso achando engraçado, né? Eu não achei, porque eu não sou vidente. Não é bruxaria, é tecnologia, né? É muito estudo. E aí o que aconteceu? Ele falou, você precisa passar pela cirurgia amanhã. Estava tendo uma compressão na medula. Se ele não passasse pela cirurgia, ele iria perder todos os movimentos. Então, assim, ele veio depois, fez a cirurgia, veio depois me agradecer, porque eu, em vez de continuar atendendo ele, eu passei ele para outro profissional. E eu acho que, como aconteceu com você, se outros profissionais da área da saúde percebessem o seu limite e transferissem, aqui eu não dou conta, eu não consigo, né? Eu tenho pacientes que eu vejo que às vezes precisa, por exemplo, fazer uma palmilha para ele, para que ele possa melhorar a postura dele, que por mais que eu mexa, ele não vai voltar a postura para o lugar, ele precisa reeducar o corpo. Então eu indico para uma amiga minha que é especialista nisso. E eu acho que todos os profissionais deviam fazer isso. E eu quis contar esse caso aí porque ele é similar a esse que você mencionou. As clínicas, elas estão ganhando mais ênfase, né? Clínica multidisciplinar, clínica sistêmica. E eu creio, né, que vai haver esse avanço, né, dos terapeutas, já tá começando, né, nessas clínicas, né, estarem atendendo. Nós temos, né, na escola um aluno, né, que faz acupuntura, que eu digo assim, meu sonho é que um dia o meu estado, ele trabalhe como o seu estado, né? Ele trabalha no SUS com atendimento de todas as práticas e os médicos indicam para ele antes mesmo de chegar neles. É verdade. Eu digo assim, olha, que sonho, né? Lógico. É o Ricardo Rabelo, ele também é professor da Canguendô, inclusive possivelmente vai estar num podcast aqui falando conosco, e realmente ele recebe pela prefeitura da cidade dele para trabalhar no SUS e atender com acupuntura, com shiatsu, com reiki, com ventosa, com todas essas técnicas à população. Eu acho que o Brasil, nesse ponto, vem evoluindo, vem crescendo, e eu acho interessante que a profissão de terapeuta, né, de acupunturista, de massoterapeuta, não seja qual seja, ela vem se valorizando cada vez mais. Quando eu decidi, com 19 anos, ser terapeuta, sentir esse chamado, meu ikigai, né, o meu propósito da minha vida, que hoje não é só atender, é lecionar, ensinar, formar novos terapeutas, mas quando eu tinha 19 anos que eu disse, eu vou ganhar a minha vida com isso, naquela época era inimaginável você ganhar a vida como terapeuta. E ao longo dos anos, me determinando, estudando, me aperfeiçoando continuamente, eu fui avançando. E hoje eu vejo a maioria das pessoas que entram nessa área das terapias já começam a crescer, as pessoas valorizam, elas pagam um valor considerável que fisioterapeuta e que outros profissionais da saúde não ganham, que o acupunturista, que o massoterapeuta, que o reikiano recebe hoje. Então,
é muito legal ver, e isso também é algo que me motiva, né? Ensinar mais pessoas para que elas possam ajudar outras que necessitam tanto dessas práticas. Isso é tão bom. Eu vejo isso com o meu menino. Meu menino tem 9 anos, o meu caçula. E ele, desde os 6 anos, ele fala que ele quer ser massagista que nem a mãe. Isso quer dizer que, querendo ou não, ele olha aquilo ali com Com bons olhos, olhos, né? com orgulho, Com né? orgulho, né? E entregar isso. Isso para mim é tão bom, porque eu sei que é um futuro, né? A gente saber como é que vai caminhar as coisas para amanhã, né? Eu estava vendo alguns alunos, né, do Shonishin de semana passada do curso, Uhum. pediatras. Isso, tínhamos na formação, nós fizemos um podcast anterior com a professora do Japão, a Sensei Etsuko Inoue, como você falou, nós tínhamos quatro médicas pediátricas que vieram de São Paulo, do sul do Brasil, para estudar acupuntura pediátrica, Shonishin. Eu achei fantástico isso, e você vê que são pessoas que estão com a mente aberta, né, para isso. E querem entregar algo a A mais. mais, né? Porque assim, eu creio que é um conjunto, né, Valério? Tem muitas coisas que a gente não consegue visualizar que um exame vai poder Exatamente. nos ajudar. Com certeza. Mas tem muitas coisas que os olhos clínicos do médico não conseguem enxergar, porque nós, terapeutas, conseguimos enxergar, né? Através de exames diferentes, como a pulsologia, a Isso, palpação e uma série de outros recursos que a gente tem também. Até o visual, né? Até o jeito de caminhar, o jeito de O falar. jeito de respirar, a coloração da pele, tudo isso nós observamos, né? E o médico ele não vai conseguir verificar isso com tanta clareza, né? Até porque hoje eles estão focados mais em ver exames. E aquele médico antigo que focalizava em olhar o paciente, existe ainda esses médicos, eu já tive a oportunidade de ir em médicos assim, que ausculta, toca, né, faz os exames mas outros, né, acabam olhando só os exames laboratoriais, os exames de imagem, e o paciente mesmo, que a gente às vezes que a gente precisa olhar e ver, né, na medicina oriental, eu estava falando na live ontem, que a primeira coisa que o terapeuta faz é ver se existe brilho nos olhos do paciente. Porque para o oriental, os olhos é a janela da alma. E é possível você perceber a quantidade de energia vital presente ou não no corpo e no ser humano como um todo através dos olhos. Os clientes, quando chegam para mim com a bolsinha já dos exames, eu digo assim, vai olhar? Eu disse assim, não, por enquanto não é. Né? Independente de você já ter um diagnóstico, para mim esse diagnóstico não é o que vai valer. Ele vai complementar o que eu vou verificar, mas não é o que é o meu começo de tratamento, né? Eu já não costumo fazer essa parte. E aí, com base nisso, Valério, a gente falar sobre diagnóstico, sobre sensibilidade, né? Eu costumo falar para os meus clientes que assim, se você vai no médico, ele vai poder dar o melhor que ele tem. Só que o melhor que ele tem são 3 caminhos: cirurgia, medicamento, né? E aí a gente vai entrar para o outro que eles indicam para o fisioterapeuta. Hoje, né, já tem um leque aí de fisioterapeutas nas terapias alternativas com enfoque um pouquinho, uma visão um pouquinho mais ampla. Mas, assim, pode ser o melhor médico, pode ser um médico que cobre, assim, que estudou em Harvard, sabe? Mas ele não tem, ele pode dar o melhor medicamento. É porque a medicina não tem esse recurso. Não tem, então... E existem casos que só a medicina vai resolver. Tem cirurgias que precisam ser feitas, sim, e tem que ser feito pelo médico. O terapeuta não vai resolver aquele problema. Né? E aí, assim, se você já tentou de tudo, e você não teve um resultado, é porque chegou o momento de você mudar. Exatamente. E aí é onde eu digo que assim, a gente já chega dessa forma, né? Então, o cliente, quando ele chega para mim, eu já sei que ele já tentou. Eu já sei a maioria, né? A maioria que vem pra gente já passou por Deus e o mundo e aí deixa as terapias por último. É tipo, meu último recurso, minha última chance. Né? Semana passada, eu atendi uma cliente minha, uma cliente que chegou pra mim, a primeira vez que ela chegou, e aí ela falou que já tinha feito quiropraxia, que ela já tinha feito acupuntura, que ela já tinha feito ventosa, que ela já tinha feito todas as terapias. Daí eu assim, pois então, e resolveu? Dela assim, não. Daí eu assim, porque tu não fez comigo?
Simples assim. Então, assim, você não procurou tudo, ainda tinha outra opção. Exatamente. Né? Que é como que se faz no médico. Você vai num, pega a opinião de outro. Você não deve ficar com a opinião só de um médico, né? Então, assim, e aí foi bem legal a experiência que ela teve, porque foi totalmente diferente do que ela já tinha passado, as experiências, né? Eu digo que eu sou apaixonada pela terapia japonesa. Não que a chinesa não tenha o seu valor, mas a japonesa ela entrega muito mais resultado. De forma mais suave, mais sutil, né? Questiona um pouco mais, né? Instiga um pouco mais, né? Traz esse ar de detetive, investigador. Exatamente. Detetive da dor. Traz esse ar de investigação. Que a chinesa não. Eu digo que a chinesa é mais ou menos, né? Me desculpe aí os profissionais da área da chinesa, mas é igual eu ir no médico, eu tô com dor de cabeça, ele vai tratar dor de cabeça. E deu. Ele não vai abrir um leque para possibilidades. Né? A japonesa ela já me abre um leque. Já começa pela prova de avaliação. Pelas avaliações. Já começa pelo tipo de avaliação. Então, se você ainda tem dúvida, né, no que vai estudar, já trilha aí pela japonesa, que o seu caminho vai ser mais curto. A gente não falou tanto aqui, Tati. Eu queria abrir esse último bloco agora para falarmos sobre a ventose estética, né? Que é assim, o que a ventose estética pode fazer, o que ela trata e como é esse recurso, né? A gente sabe, por exemplo, que a ventose estética ela é uma drenagem. Ela também age como uma massagem redutora, sem usar as mãos, assim. Ou você vai usar as mãos, mas as ventosas que vão fazer manipulação. Você vai fazer a manipulação com as mãos, mas o instrumento principal é a ventosa. E as pessoas não imaginam também que a ventose estética tem uma gama de recursos e pode atuar em várias áreas. Fala um pouquinho para o pessoal assim, o que pode ser feito com a ventosa que dá resultado? É mais corporal, é mais facial? O que trata? Então, a ventosa ela vai tratar tanto facial, e aí a gente vai falar das rugas, a gente vai falar da parte de acne, a gente vai falar das rosáceas, e aí a parte corporal, a gente vai... flacidez facial também, e a gente vai falar da celulite, gordura localizada, flacidez, estria... Então, assim, são infinitos caminhos que a gente... Hipertrofia agora, né? E o emagrecimento. Qual é o pré e pós-operatório? Também. Drenagem pré e pós-operatório. Eu tenho um caso muito legal de um cirurgião, né? Que ficou, assim... encantado com o resultado da ventosa, ele não conhecia, ele me deu um feedback dele num pós-operatório que ele fez, né? Ele estava fazendo a cirurgia, ele fez a cirurgia da cliente, só que ela chegou lá já com marcas de ventosa. E aí eu fiz a preparação do corpo dela para receber a cirurgia. Então ele disse que a cirurgia foi muito rápida, foi muito tranquila para ele fazer, e essa cliente com 3 dias ela já não tinha mais hematomas. Olha que legal. Eu fiz o acompanhamento com ela com ventosa, né? Imediatamente, ela saiu da cirurgia numa quinta-feira, na sexta eu já estava fazendo o acompanhamento pós-operatório dela com ventosa. Esse foi num caso estético, mas eu também fiz num caso de pós-operatório cirúrgico de varizes. Então, fiz um pós-operatório com a ventosa estética. Tati, mas você aplicou em cima? Não, gente, não apliquei em cima não, tá? Já para não deixar vocês aí no desespero, Uma não. pulga atrás da orelha. Não foram feitas. Inclusive, eu fiz sangria nessa pessoa, né? Num ponto bem mais elevado do que o lugar da cirurgia dela, e eu desintoxiquei ela totalmente. Então, assim, a ventosa, ela, com o princípio estético, ela abre da onde, né? Leque muito grande. O leque muito grande. Por quê? O principal motivo da ventosa é eliminar toxinas. E onde estão os problemas estéticos? Na sujeira que a gente come. Exatamente. Não, no ar que a gente respira, nos agrotóxicos. Tudo, né? Então, na assim, água que a gente bebe. O envelhecimento pela poluição. Então, assim, é toxina. Nosso corpo ele está tomado por toxinas. Então, quando a gente faz só no fato, né? E aí não estou entrando na particularidade de pontos, do catar, né? Que tem uma sequência para ser aplicado, para você ter um resultado. Um passo a passo. Um passo a passo. Então, assim, para cada
evolução você tem um kata, um passo a passo para ser seguido. Então, assim, os resultados eles já podem ser observados já na hora. Né? Inclusive, hoje pela manhã eu fiz um atendimento de fibrose estética antiga, né? E o resultado foi muito rápido. Né? Essa cliente até estava pensando em fazer cirurgia reparadora e já estamos convencendo que não vai ser necessário. Então, assim, a ventosa estética ela pode entregar resultados aí semelhantes a um procedimento cirúrgico. Olha só. Resultados aí que equipamentos de última geração aí estão entregando de uma forma, né, entre aspas, nada muito saudável. Isso, e muito caro. E muito caro, né? É um investimento muito caro. Muito Hoje a gente vai entrar num curso de ventosa que você vai investir o quê? Né? Uma toalha que você já tem em casa para fazer toalha de fogo e um kit de ventosa. E você já amanhã, você já sai aplicando. Já começa trabalhando. Você já sai trabalhando. Então, assim, e você já tem um resultado. Um resultado imediato. Né? Imediato. Um tratamento muito legal e efetivo com a ventosa são as acnes. Né? A acne ela é uma questão inflamatória. E aí a gente vai falar de inflamação, a gente vai falar de calor. Calor, a gente vai falar de toxinas. Então, a ventosa é utilizada para tratamento de acne. Por isso que a Tati falou no início aqui, que é de A a Z, né? Ou seja, a ventosa... Ao infinito e além. Você pode tratar qualquer coisa só com ventosa. Se você fizer uma formação em ventosa, eu não vou falar qualquer formação porque eu desconheço as outras formações, mas se você estudar dentro do Instituto Kangendō, onde nós ensinamos o método terapêutico, que é a ventosa Kangendō, que eu ministro, e a ventosa estética com a Tati, você vai poder tratar dores, todos os desequilíbrios, além da parte estética. Né? Então, realmente tentar abrir a cabeça das pessoas e mostrar que a ventosa é uma das técnicas mais poderosas da medicina oriental. E mais rápido de você entregar o resultado. E de aprender e começar a utilizar, porque não é um investimento muito alto, não é algo que você... que tem materiais que exijam, né, de você procurar. Você vai usar acupuntura, você precisa de uma determinada agulha. Você vai entrar na mochoterapia, você vai precisar de um material bom, ter uma qualidade, né? Então, a ventosa não é um material acessível, rápido, para aquele que quer começar. Usa por anos, né? Para aquele que quer começar a atender, né, de uma forma muito mais rápida, além dos chats, que é só sua mão. A ventosa, ela vai trabalhar dessa forma. E quando a gente fala na estética, a gente falou lá no começo, né, sobre a hipertrofia. Como eu atendo bastante atleta, o método de hipertrofia ele foi definido, né? Eu digo que é um método de ventosa de alta performance. Olha, que legal. O que é essa ventosa de alta performance? É para aquele profissional que ele já tem um desenvolvimento, só que ele quer melhorar, né? Então, a gente vai falar isso não só de uma forma física, mas de uma forma de movimento, de ganhar força e ganhar contornos musculares. Eu tive, há um mês atrás, um cliente que eu faço também ventosa neles para relaxamento, não é com a estética, e ele me questionou realmente sobre isso, sobre a hipertrofia dele, assim, Tati, faz anos que eu não aumento a minha massa muscular. Tem alguma coisa que fale que você, né, que o que você fez comigo, porque eu não estou fazendo prática de atividade física, não estou fazendo nada e eu ganhei, né? Daí eu assim, eu acabei de oxigenar o seu músculo. Olha só. Eu acabei de dar nutrientes para o seu músculo. Então, o seu músculo ele tá só falando para ti, ei, você pode mais do que isso. Que maravilha. E isso também foi um dos casos, né, em que a gente até colocou um depoimento de um cliente meu nas nossas redes sociais, de um cliente que ele não mais treinava, ele já estava cansado, porque sempre que ia para academia, nunca melhorava, sempre não saía daquilo ali, e ele veio me procurar com uma dor na lombar. E eu disse assim, olha, sua dor não é na lombar, sua dor é no peitoral. Ele andava todo fechado, né? E eu disse assim, eu vou fazer um trabalho contigo de peitoral. Tenho 2 coisas para te informar. Dele assim, quais são? Assim, a primeira é que a liberação de peitoral ela é um pouquinho dolorida, porque é um músculo que a gente não exerce diariamente. Né? Fazer a liberação miofacial dele acaba liberando alguns sistemas diferentes. E aí, a outra é que você vai ganhar um peito diferente, contornado. Ele assim, tá brincando, eu duvido. Gente,
Falar para terapeuta eu duvido. É desafiar. É desafiar, né? E aí o que que aconteceu? 2 semanas depois ele voltou, né, pra terapia e ele estava 2 semanas fazendo atividade física. Ele já é atleta, então ele competia em vôlei de praia, ele competia em tênis, só que atividade física por brincar. E aí ele começou a ser competidor de CrossFit, coisa que ele não fazia. Competidor de tênis, medalhista, competidor de vôlei de praia. E, como dizer, eu não fico mais sem. Eu ganhei o resultado que eu iria ganhar em 1 ano de academia, com 3 sessões de ventosa. Que maravilha. Espetacular, né, pessoal? Infelizmente, Acabou nosso tempo aqui está encerrando. Quero agradecer a Tati pela participação do podcast. Ela vai estar amanhã ministrando uma formação especial de ventosa estética, né, no Instituto Canguendô. Mas eu gostaria, antes da gente finalizar, que você deixasse um recado, assim, para as pessoas que são terapeutas, para aqueles que querem ser terapeuta, o que eles podem esperar, por exemplo, atuando com a ventosa. Esperar exatamente a minha expressão, né, de paixão. A ventosa, ela entrega isso. Por ela entregar a satisfação do seu cliente, você acaba se tornando apaixonado. Eu sou, né, eu digo para todo mundo que eu sou apaixonada pela ventosa. Não tem cliente meu que não receba ventosa. E eu creio que se você receber essa formação, né, da escola, você vai sair assim, apaixonado, querendo entregar resultado, querendo sempre mais. E buscar buscar o seu ikigai, né, Valério? Seu propósito. Seu propósito, né? E imagina, trabalhar cuidando das pessoas, tirando elas da dor, do sofrimento, da doença, e ainda ganhar por isso e ganhar bem. E ganhar bem. Eu digo que a melhor pessoa favorecida disso, às vezes não é só o teu cliente. Você recebe. Eu digo que às vezes eu recebo, eu não tô nem sentindo a dor que eu tô sentindo, né? E às vezes quando eu vejo, eu tô aplicando no meu cliente, eu tô recebendo tratamento. Por quê? Porque eu estou feliz. Que maravilha. Pessoal, então é isso. Nos vemos aí no nosso próximo podcast. Aguardem que vai ter mais gente especial depois para que a gente possa conversar. Um forte abraço a todos.